Vamos então resolver o exercício 2.1.8 da lista de matriz inversa. Ele pede para encontrar a inversa dessa matriz aqui, de ordem 2. Verificar, né? A gente vai ver que ela é inversível, se somente se esse cara aqui for diferente de zero. Né? Voltando lá no conteúdo do ensino médio, esse cara aqui é o determinante da matriz A, né? É o produto dos elementos da diagonal principal, ó, A vezes D, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, C vezes B. Então, o determinante de A é AD menos BC. E aí a inversa vai ser dada então por essa expressão. Não sei se vocês lembram, mas no começo, quando a gente começou a ver inversão de matrizes, eu comentei que para matriz de ordem 2 é fácil de encontrar. É só mudar a ordem dos elementos da diagonal principal, trocar posição, né? Então, o elemento A1 vai para a posição 2, 2, e o A22 vai para a posição A1, que está aqui, ó. Só trocou de posição. E muda o sinal desses dois termos. Então, fica menos B menos C, e divide cada elemento, ou seja, multiplica a matriz pelo inverso do determinante, que é isso aqui. Então, a gente vai ver que, de fato, vai chegar nisso. Então, se eu tenho uma matriz, depois a gente vai ver, imagina que eu tenho uma matriz 2, 1, 3, 4, por exemplo. Então, eu mudo de posição o 4 com o 2, mudo o sinal do 1 e o 3, e divido cada elemento pelo determinante dessa matriz. Aí, o que é o determinante dessa matriz? Vou chamar ela de A. É 8 menos 3, né? Que vai dar 5. Então, cada elemento da matriz vai ser dividido por 5. E essa aqui seria a matriz inversa de A. Então, para a matriz de ordem 2, isso é muito, muito fácil de fazer. Vamos então, claro que se o determinante der zero, a matriz não possui inversa, né? Então, vamos lá resolver pela dica que ele dá, né? Montar a matriz e a identidade. Então, eu vou pegar aqui a minha matriz A, B, C, D. Vou colocar do lado a matriz identidade de ordem 2. E vamos transformar a matriz da esquerda na identidade e automaticamente desse lado vai aparecer a inversa. Bom, para transformar essa matriz aqui na identidade, né, o que a gente vai fazer? Transformar esse cara aqui no nosso pivô, no 1, né? Só que, claro, se o A for 0, eu troco de linha, né? Se o A e o C for 0, acabou, não tem inversa, porque a matriz tendo uma coluna de 0, o determinante é nulo, que a gente vai ver depois, mas tendo uma coluna de 0, a matriz já não tem inversa. Tá? Uma coluna ou linha de zeros, a matriz não possui inversa. Nesse caso aqui, a gente está supondo que o A é diferente de 0. Se o A for 0 e o C não for 0, eu posso trocar de linha, uma linha pela outra. Mas nesse caso aqui, então, eu vou fazer que L1 é 1 sobre A vezes a própria linha 1. Ao fazer isso, esse cara vai se transformar no pivô. Então, eu vou obter uma nova matriz. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar B sobre A. Aqui vai ficar 1 sobre A e aqui vai ficar 0. Nessa outra linha eu não alterei, vai ficar C, D, 0 e 1. Bom, preciso agora zerar o elemento abaixo do pivô, né? Esse aqui é o meu pivô. Preciso zerar o elemento abaixo dele. Como ele está na linha 2, a linha 2 é a própria linha 2, menos o cara que eu quero zerar, que é o C, vezes a linha do pivô, que está na linha 1. Faço essa operação, pode ser aqui. A linha 2 vai ser a própria linha 2, C, D, 0 e 1. Agora eu vou multiplicar a linha 1 por menos C. Então vai ficar menos C, menos BC sobre A, menos C sobre A e 0. Eu multipliquei cada elemento aqui por menos C. Ao adicionar essas duas linhas aí, vai ficar 0,
Aqui vai ficar D menos BC sobre A. Isso é um único elemento, né? Aqui vai ficar menos C sobre A. E aqui 1 mais 0, 1. Como isso aqui é um único elemento, eu vou simplificar. Então vai ficar 0. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum é A, né? Então vai ficar AD menos BC sobre A. E aqui menos C sobre A e 1. Se a gente observar aqui, ó, o numerador já é o determinante, né? É AD menos BC. Mas a gente agora vai colocar então isso numa nova matriz. Então a primeira linha é 1, B sobre A, 1 sobre A e 0. E a última linha vai ser 0, AD menos BC sobre A. Aqui ficou menos C sobre A. E aqui ficou 1. Bom, agora eu tenho que encontrar o meu novo pivô. O meu novo pivô vai ter que ser o cara que está nessa posição aqui. Eu tenho que transformar ele em 1, né? Então, o que eu faço? Ele está na linha 2. Eu multiplico pelo inverso dele, né? A sobre AD menos BC vezes a própria linha 2. Ao fazer isso, esse cara aqui vai ser transformado em 1. E por isso que o AD menos BC tem que ser diferente de 0, porque senão isso aqui dá 0. Né? Então eu vou ficar com a nova matriz. A linha 1 eu não altero, B sobre A. Vou fazer aqui com outra cor aqui. 1 sobre A, 0. Só que então essa linha vai ficar 0. Quando eu multiplicar esse elemento pelo inverso dele, vai dar 1, né? Vai cancelar o A, ó. Vamos fazer aqui, ó. A sobre AD menos BC vezes AD menos BC sobre A. Como é diferente, o A é diferente de 0, isso aqui também é diferente de 0. Isso aqui vai dar 1. Então, ficamos com 1. Deixa eu botar aqui em vermelho, porque... Então, vai ficar 0, 1. Quando eu multiplicar agora esse elemento por esse A sobre AD menos BC, vai cancelar o A, porque um está no numerador, o outro no denominador. Vai ficar menos C sobre isso. Vai ficar menos C sobre AD menos BC. E aqui vai ficar o próprio elemento, né? Então vai ficar A sobre AD menos BC. Só puxar esse 0 mais para cá. Tá aí então a nossa nova matriz. Bom, o que acontece? Se era o meu pivô, zerei abaixo dele. Esse aqui é o meu novo pivô, eu tenho que zerar acima dele. Eu tenho que zerar esse elemento aqui, ó. Para zerar esse elemento, ele se encontra na linha 1, é menos o, então é a própria linha 1, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Que não é a linha 1, que é a linha 2. O pivô está na linha 2. Observe que quando eu multiplicar aqui vai ficar menos B sobre A mais B sobre A vai dar 0. Vou fazer esse cálculo aqui. Então a linha 1 é 1 B sobre A, 1 sobre A e 0. E menos B sobre A vezes a linha 2. 0 menos B sobre A. Então, essa expressão aqui vai ser multiplicada por menos B sobre A, então vai ficar mais. O B vai multiplicar o C. E aqui vai ficar A, que multiplica AD menos BC. E aqui eu vou multiplicar por B sobre A, vai cancelar o A, né? Vai ficar B sobre AD menos BC. E aí eu vou somar essas duas linhas, elemento a elemento. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. Aqui eu vou obter um novo elemento, que é 1 sobre A mais... Só um detalhe, né? Aqui fica menos, né? Porque eu multipliquei aqui por menos B sobre A, vai ficar menos. Então aqui vai ficar, vou somar esses dois, mais BC sobre A, AD menos BC.
E aqui, quando eu somar esses dois, vai ficar 0. Mais menos B sobre... Aqui é um elemento, né? Vai ficar menos B sobre AD menos BC. Isso aqui também é um elemento. E aí, isso aqui vai ser a minha última linha da matriz aqui. Bom, tendo feito isso, a minha nova matriz vai ser, então, observe que esse resultado aqui é na linha 1, né? 1, 0. Aqui vai ficar 1 sobre A mais BC sobre AD menos BC. E aqui, menos B sobre AD menos BC. Aqui ficou 0, 1. Que é a linha 2, né? E esse termo aqui. Essa linha que é menos C sobre AD menos BC. E A sobre AD menos BC. Observem que do lado esquerdo eu tenho a identidade, então aqui está a inversa. Só que do jeito que está, esse termo, esse e esse, ok, né? Já bateu com o que a gente queria aqui, que fosse a inversa. O único problema está aqui, ó. Esse primeiro elemento aqui não parece, né, que esteja correto. Porém, se a gente tirar o mínimo múltiplo comum de A mais BC sobre A, que multiplica AD menos BC, jamais faço uma distributiva aqui, eu vou tirar o mínimo. O mínimo é esse fator aqui, porque o A está multiplicando aqui também, então vai ficar A, que multiplica AD menos BC. Quando eu dividir essa expressão por A, vai ficar AD menos BC, que vai multiplicar 1 e vai dar AD menos BC. Quando eu dividir essa expressão por essa, vai dar 1 vezes BC, vai dar mais BC. BC com BC cancela, então vai ficar AD sobre A, que multiplica AD menos BC, que vai cancelar o A, e eu vou ficar então somente com D sobre AD menos BC. Então, de fato, está correto. E aí a minha nova matriz, na verdade agora é a mesma, né? Porque só simplifiquei, é 1, 0, 0, 1, que é a matriz identidade, e a inversa que está aqui, ó, D sobre AD menos BC, menos B sobre AD menos BC, menos C sobre AD menos BC, e A sobre AD menos BC. Como o autor falou, eu posso, né? Eu vou tirar agora aqui a inversa. Logo, A na menos 1 é essa própria matriz aqui. Para eu não escrever tudo novamente, eu vou copiar aqui. Não copiou o B, agora vai. Ctrl C. Então, observem que essa é a matriz inversa. Porém, cada elemento da matriz está sendo dividido por o mesmo fator. Então, eu posso, né, multiplicação por escalar, eu posso tirar o escalar para fora da matriz multiplicando. Então, é 1 sobre AD menos BC, que multiplica D menos B menos C e A. E essa é a inversa da matriz, então, como a gente queria. Então, vamos só observar, a matriz A era, deixa eu botar aqui embaixo, a matriz A era A, B, C, D. E aí, como é que eu faço, então? Eu calculo para a matriz 2 por 2. Calculo o determinante de A, nesse caso é o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária.
pego agora, então, a inversa vai ser... Antes de eu fazer a inversa, eu vou achar uma matriz, ela se chama aqui adjunta, mas por enquanto a gente vai simplesmente achar uma matriz que eu vou chamar de A'. Essa matriz A' é a matriz A fazendo o seguinte, mudando de posição os elementos da diagonal principal e o sinal dos elementos da diagonal secundária. E aí, agora sim, a inversa vai ser 1 sobre o determinante da matriz vezes a matriz A', que a gente chama de adjunta. E aí, então, é 1 sobre AD menos BC, né? Como está ali. Opa, BC, vezes a própria matriz adjunta, que é D menos B menos C e A. E com isso, então, eu tenho uma maneira prática de encontrar a inversa de uma matriz 2 por 2 sem fazer cálculos, né? Muito elaborados. Então, por exemplo, se A for uma matriz 1, 2, 1, 1, observe o seguinte, o determinante da matriz A é o produto da diagonal, dos elementos da diagonal principal menos a diagonal secundária. Como o determinante é 1, ó, fica muito fácil agora. A inversa, então, vai ser, tu muda a posição dos elementos aqui, 2 e 1, e aqui fica menos 1, e divide cada elemento pelo determinante. Porque, em geral, a gente, quando encontra a inversa, a gente não deixa esse número aqui na frente, a gente multiplica os elementos. Então, isso aqui vai dar 2 menos 1 e 1. E aí eu encontro a inversa de maneira muito prática e rápida. Para de ordem 2, né? De ordem 3, se eu for encontrar a adjunta e calcular o determinante, é mais fácil fazer o escalonamento, tá? Só para de ordem 2 que isso se torna bem prático.